Eu tô no teu Face aqui, só pra Prontinho. esperando. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, os amigos do Facebook aí. Mais uma live da semana, né? Vamos fazer Vou só fazer a aberturinha aqui, nossa, aqui da live. E já voltamos rapidinho. É pá e bola. Tá aí, solta a nossa... Prontinho. Vamos aí, a vinhetinha da live. Nós vamos falar hoje sobre alto rendimento. Né? Meus convidados hoje é o Sansei Cineolito, lá de João Pessoa, da Paraíba, um amigaço meu. Nós estamos o quê, filho? Tem uns 6, 7 anos já? Mais ou menos Conhece? isso, por aí. Já Pois tem é. isso mesmo. Foi desde um. Eu acho que foi de Santa Catarina. Não, foi de Santa Catarina, foi o brasileiro lá. Tem uns Não, 8 também anos foi mais ou menos. Assis. Lembra? Ah, O Campeonato Brasileiro de lembro. Assis? Pois Sim, é, foi sim, lá em sim. Assis. Foi lá. E isso já tem. Assis foi em 2012. Ah, tem Ó, 8 anos já. tem 8 anos, é verdade. E Verdade. diretamente da Espanha, um prazer enorme ter aqui na nossa companhia, Pois, Sansei muito, Federico muito, Palma. Seja muito muito bem-vindo, obrigado, Sansei. Sensei. Muito obrigado, Sensei. Eu fico muito feliz, né, por poder falar um pouco com Sidney. Amigo, tem amistad com Sidney de 20 anos, né? 20 anos já, Sidney. 20 20 anos, anos, né? isso mesmo. Sim, sim, 20 anos. Eu morei un año en Brasil, en el norte de Brasil. Ahora quiero morar en el sur, ¿no? Ir a morar un poco en el sur de Brasil. Fico apasionado, ¿no? Brasília? Daí ele foi em Roraima, né? Morou em Sí, Roraima. Roraima. Moré en Roraima y también pude estar un otro día en Manaus. Eu quero agora conhecer sul de Brasil, São Paulo. Meu mestre de jiu-jitsu está em Santos. Tem aí meu mestre de jiu-jitsu também, da equipe Zenit. E a ver o que se pode fazer para introduzir Nippon Kempo, boxeo japonês em Brasil. Esse é um sonho que eu acredito que pode ficar certo, né? Bom, o pessoal já está aqui. O Mauro já entrou aqui, ó, Mauro. Legal, Mauro. Vamos acompanhar a live aí com a gente. E o pessoal quiser, pode perguntar enquanto a gente estiver fazendo, né? O Sidney vai falar um pouquinho sobre alto rendimento, uma coisa bem básica aí. E depois eu vou falar um pouquinho sobre lesões no judô, no jiu-jitsu. Então a gente vai fazer uma coisa bem básica. Vamos lá, Sidney, eu vou deixar contigo aí para tu Ok, vamos embora. falar. Vamos embora, então. É. Vamos nessa, eu vou apresentar a tua apresentação. Ok. Aí o Sidney vai falar agora sobre alto rendimento. Pois é. O atleta hoje de alto rendimento, né? A gente sabe que ele tem que começar por uma base, né? A gente tem que, quando a gente escolhe, né? Fazer algum esporte, seja ele qual for, né? A gente decide isso. A gente tem que ter em mente, né? Qual o futuro que nos ocorre mais à frente. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre alto rendimento, né? Na realidade, foi algumas pesquisas que eu fiz com alguns dados, né? E alto rendimento não tem tanto segredo, na realidade é essa, né? Não tem muito segredo. É você treinar e treinar, né? Não tem e não perder o foco, né? Então a gente vai conversar sobre isso, né? Falar rapidamente sobre isso. E você pode passar o slide, por favor? Primeiro tópico aí, só para vocês
saber um pouco, né? Os esportes de alto rendimento ou de alto desempenho, não? São aqueles cuja finalidade de se preparar fisicamente para determinar determinada modalidade esportiva, seja ela qual for essa atividade esportiva pretendida, os desafios e dificuldades serão trilhadas bastante similares, né? Serão bastante similares. O indivíduo que se envolve no esporte de alto rendimento deve ter em mente duas características importantes. Eu já tinha comentado isso. Em todo o processo ao qual será submetido. Primeiro, ter um plano, né, uma disciplina e perseverança nos seus objetivos, né? Segundo, está bem claro que poderá haver grandes dificuldades e que essas dificuldades deverão ser superadas, né? Pode adiantar, Alter, por favor? Você quer comentar alguma coisa, ô Federico, sobre essa parte aí? Quer falar alguma coisa sobre esse alto rendimento? No, solo que atleta de alto rendimiento, mucha gente tiene idea de que tienen que entrenar muchas otras cosas, muchos trabajos diferenciados, ¿no? Y minha pouca experiência, se você faz judo, tem que fazer muito trabalho de biomecânica de judo, né? Tem que trabalhar todo em base a isso. E todavía tem muitos errores, né? Que uno vê alto rendimento e vê tipos de treino que fica muito errado, né? Ou seja, todavía 2020 tem muito que existe essa, né? Eu já vi o seguinte, são épocas, né? A minha época se treinava mais técnica do que condicionamento físico. O alto rendimento nosso, na nossa época, era totalmente diferente de hoje, né? Hoje se treina muito físico, né? Hoje é muita força hoje e pouca técnica. Você vê, isso é qualquer esporte. Você vê o futebol, por exemplo, também, né? O futebol é a mesma coisa. O futebol hoje é força. O futebol hoje não é técnica, é força. Tem uns cabeças de bagre jogando bola aí, o cara é só forte. Técnica mesmo, o cara não tem nada. Então, exatamente, mudou muito, né? Não sei se evoluiu ou involuiu, mas eu acho que existe época. Teve uma mudança radical, na realidade, né? A gente comparar o atleta de alto rendimento da nossa época, dos anos 90, para hoje, teve uma mudança radical. Eu tô falando dos anos 70, tá? Eu não sou tão velho assim, não. Eu não sou tão velho assim, não. Mas mesmo assim ainda teve uma grande diferença, né? Tem uma grande coisa. Eu lembro que meu primeiro sensei, ele sempre falava assim, olha, o judoca tem que ter dedo. É tanto que quando a gente ia para fazer treinar musculação para poder ganhar um pouco de força, não, tá errado, não pode. Quer dizer, que não podia, né? Disse que era muito difícil que você ia deixar o corpo muito duro, muito, né? Não ia perder aquela flacidez e tanto, né? Então, assim, antigamente, tinha esse pensamento, né? Que se você misturasse as coisas, não ia dar certo, né? Ou você tinha que ser flexível para aquilo, ou não dava certo. E a gente vê que isso mudou muito, né? É mais ou menos essa questão aí de uma grande mudança daquela época para hoje. De 70 não, porque eu estava nascendo nessa época aí, mas mesmo assim teve uma grande mudança, né? Vamos passar mais à frente? Pois o atleta, né? Eu coloquei uma foto de um atleta de atletismo aí, né? Ele é o atleta que para que se torne competitivo, né, precisa submeter-se a uma exaustiva, né, rotina de treinamento, né? O exercício físico, né? Hoje eu lembro que na minha época eu tinha que treinar muito até o pulmão doer, né? Era um treinamento muito exaustivo.
né? Quer dizer, era pensamentos que a gente tinha, né? Rapaz, se eu não tiver cansado, se eu não tiver. Hoje isso não muda. Hoje você tem que, né, ter um treinamento totalmente exaustivo, né? Nos quais os resultados, caso sejam bem planejados por um professor de educação física, né, normalmente aparecerão após 3 a 5 anos, né? Então você hoje, você tem um treinamento exaustivo hoje, para ter um resultado, não é amanhã. Daqui a 3 dias você já tem um resultado daquele treinamento que você está fazendo. Mas você está em foco daqui a 3 a 4 a 5 anos, mais ou menos. Isso, né? Pode botar mais uma enquete, outra embaixo. Só tem esse ou tem que ter mais outro, né? Vou soltar isso aí. Não, Pronto, pronto. A carga, eu falo só um pouquinho de carga, né? A carga é, externamente, a carga de treinamento diário para se atingir um nível de rendimento ótimo, de ótima performance, né? Muitas vezes está associado a ocorrências de lesões traumáticas e o caso das lesões osteomusculares que afetam boa parte dos atletas, né? O, e o caso e o momento da preparação e a gravidade de lesões são os fatores limitantes de todo esse planejamento, em algumas situações, inclusive psicológicas, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem que ter um treino exaustivo, né? E esse treino geralmente vem algumas contusões, né? Vem alguma, o nosso corpo ele geralmente tem não, geralmente não, ele tem um limite, né? Tem um limite. Eu acredito que Altair Pro, mesmo na época de competição dele, quando ele era mais jovem, quantas vezes você teve lesões treinando? Né? Não muito, só muito ele, eu legal. acho que. Né? E vocês têm alguma coisa para falar sobre isso aí? Vamos deixar em É, aberto para a a gente. gente fala sobre, porque esse tipo de lesões eu vou falar um pouco também, mas é legal a gente relembrar, o Federico, que É, essas lesões, vamos lembrar que são muito associadas também ao tipo de treinamento que é feito hoje, né? A sim. carga que é colocada em cima de um atleta de alto rendimento aí, né? Eu já não gosto de falar, igual nós ouvimos uma palestra aí no pessoal da CBJ, né? O Sansei estava falando lá. Não existe alto nível. Alto nível tem que ser o professor, né? O atleta tem que ser de alto rendimento. Né? Não existe Uhum. atleta de alto nível, é de alto rendimento. Alto nível tem que ser o professor. Então, essa carga aí pode ocasionar muitas lesões, né? As lesões osteomusculares aí, a gente vai falar um pouco lá, né? Uhum. Elas afetam boa parte dos atletas. E essa parte psicológica que estão falando aí, ó, que você está falando, inclusive a psicológica, vem geralmente sendo uma consequência dessas lesões, né? Sí, As cierto. lesões, o atleta aí entra em depressão, não é Federico? Concorda, hein, Sí, Federico? sí, uno puede ficar, hablo pues de mi experiencia, ¿no? Con dolores en cuadril, dolores, puede ser de hombro, ¿no? Y como tienen ese dolor muscular, uno fica con miedo, ¿no? De poder hacer una pegada fuerte, algo así, porque puede pensar que puede estourar, ¿no? Puede hacerse un daño superior y no va a entrenar de forma adecuada, fica con miedo, ¿no? Sim. Exatamente. Quando eu citei aí tem que ter um acompanhamento, um professor de educação física, eu acredito que, assim, a gente sabe hoje que existe um conselho, né, aqui no Brasil, que é o CREF, né, ele regulariza essa situação, né, então, o profissional da educação física. Mas vale salientar que tem muitos profissionais que não são formados em educação física, mas são especialistas em algumas áreas, né? Então, quando você tem uma pessoa preparada para isso, existe esse fator. Eu não tenho como ensinar karatê se eu não sei karatê, né? Eu não Uhum. tenho como ensinar jiu-jitsu se eu não sei jiu-jitsu. Não adianta eu ser formado em educação física e eu não sei jogar futebol. Na verdade, então assim, quando eu citei que é um professor de educação física, vale citar que tem que ser uma pessoa preparada para aquilo ali.
para poder te orientar, porque se eu não te orientar bem, as lesões vão vir. Eu posso evitar muitas lesões. Então, o profissional da educação física, ele evita a lesão, né? Ele te mostra o caminho para você não ter aquela lesão. O bom é isso, entendeu? Sí es. Bom, e aqui tem a metodologia de treinamento para o esporte de alto rendimento, né? São duas fala sobre metodologia. Pode colocar, passar aí, por favor, o primeiro tópico dessa questão aí. Bom, seja qual for essa atividade esportiva pretendida, como já foi citado mais atrás, os desafios e as dificuldades a serem trilhadas serão bastante similares, né? O indivíduo que... É isso mesmo? Porque eu acho que eu pulei, mas é isso mesmo. Nas diferentes dimensões, né, do esporte de alto rendimento, tanto no âmbito de coordenação, supervisão e programas de alto nível, quanto para a elaboração, controle e prescrição de treinamento físico voltado melhor do desempenho competitivo de atleta de alto rendimento. Desculpa, eu tinha lido outra coisa aqui, tá, gente? Acho que eu me perdi aqui, eu peço até desculpa. Tá bom? Mas existe dimensões no esporte diferentes, né? E devemos ser capazes de avaliar, né? Planejar, coordenar, monitorar e orientar processos de treinamentos físicos de alto nível, associados às características e especialidades, dos distintos contextos, né? Desculpa, é porque eu tô lendo da tela agora, porque eu me perdi aqui no que eu tinha separado, tá, gente? Me perdoe minha falha. Eu tenho uma visão um pouco meia fraca. Você quer que eu leia? Você quer que eu leia? Lê para mim, por favor. Lê para mim, por favor. Então, devemos ser capazes de avaliar, planejar, coordenar, monitorar e orientar processos de treinamento físicos de alto nível, associados às características e especificidades dos distintos contextos, né, inerentes à modalidade esportiva. Além disso, no campo da detecção e seleção de talentos esportivos, os profissionais deverão estar aptos a aplicar testes, medidas e modelos de treinamento projetados para aumentar as possibilidades de formar novos talentos esportivos. Exatamente. Vocês querem debater alguma coisa sobre novos talentos? Eu acho assim, para qualquer equipe, eu vou formar, eu vou começar a treinar, fazer uma equipe de alto rendimento, competição, isso aqui. Pô, tu tem que montar uma equipe, né? Tu não pode centralizar tudo em você. É como você disse aqui, avaliar, planejar, coordenar, monitorar e orientar processo de treinamento físico, né, de alto rendimento, tá? Eu acho que isso aí tem que ser separado, não pode centralizar tudo só no professor. Claro que isso são por etapas, né? Você não já vai focar uma coisa e dizer, olha, tem que fazer isso, não. Eu acho que tem que ser por etapa também, né? Também acho. Tem que também colocar persona cualificada, preparada, né, para cada departamento, né, cada blog. Porque se tem futebol, né, tem que ser um preparador físico para futebol. Não pode ser de vôlei ou de judo, né? Tem que ter um fisioterapeuta que já sabe, já ha tratado lesiones de futebol, né? Tem que ter um diretor técnico de futebol. Tem que fazer uma equipe adequada, né? Para uma equipe, se for futebol, tem seleção de judo de Brasil, tem que ser gente cualificada y gente preparada en ese entorno, ¿no? Que han vivido ahí, que han vivido en judo o han vivido arte marcial, que puede ser karate, ¿no? Kung fu. É isso aí. Isso mesmo. Vamos passar lá, então? Pode passar. Esporte de alto rendimento trazem benefícios à saúde, mas é preciso cuidado. Por quê? Exatamente.
Seja qual for essa atividade esportiva pretendida, os desafios e dificuldades a ser trilhadas serão bastante similares. Similares. Aqui já dá Né? para me dar uma olhada, porque a letra está um pouquinho maior, tá? Depois que a gente passa dos 40, a nossa visão ela também se transforma, né? Passa por algumas Agora, né? dificuldades. Ô, rapaz, nem fala. Pois é, seja qual for a nossa atividade, seja qual for, né? A gente está falando aqui de alto rendimento. Não é só o judô, mas agora a gente está envolvido com o Nippon Kempo, né? Com Sensei Alba, né? Frederico Alba. Então, assim, isso envolve qualquer modalidade, né? Os desafios e as dificuldades, elas, a serem trilhadas, são bastantes, similares. O alto rendimento é aquela que você bota um foco e eu vou alcançar aquele, né? E vou ter que treinar até alcançar aquele foco. É como batimento cardíaco, né? Você já viu aquele batimento cardíaco, né? Eu coloco isso aí como se fosse o objetivo. Né? Qual o objetivo? Desculpa, eu não. Tem que ter um ponto de partida e tem que ter um ponto de chegada, né? De chegada, exatamente. Eu queria dizer o objetivo, porque não veio à mente. Mas tudo na vida, se você não tiver objetivo, você não vai alcançar nada. Né? Então, assim, quando você coloca uma coisa em foco, pode ir para frente, né? Eu não vou conseguir ler isso aí, não. Pode ler para mim, por favor? O indivíduo que se envolve no esporte de alto nível deve ter em mente duas características importantes em todo o processo a qual será submetido. O primeiro fator é ter plena disciplina e perseverança nos seus objetivos, que é o que eu falei, né? Tem que ter uma entrada tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Segundo, está bem claro de que poderá haver grandes dificuldades e que essas deverão ser superadas. Né? Exatamente. Vocês concordam que muitos atletas, atletas não, vamos colocar assim atletas, vamos colocar praticantes de arte marcial. E quando eles chegam ao nível de alto rendimento, muitos desistem justamente por causa dessas dificuldades, né, de treinamento, desses desafios, né, no treino, contusões, um monte de coisa. Eu acho que existe muito mais do que isso. Eu acho que bater peso. Eu acho que existe muito mais do que isso. Quando um atleta de alto, a gente já está falando uma classe assim de competidores, né, de alto nível, né, porque eles desistem, né? Foi o que você comentou aí. Eu acho que geralmente eles desistem. Hoje eu estava assistindo uma live daquela. Oi. Desculpa, o que eu quis dizer é a transição, né? Você entendeu, né, Federico? A transição do praticante... Eu entendi já porque ele desiste do... Isso, aquela transição. O praticante ele quer competir, ele quer um treinamento de alto rendimento. Mas quando ele vê as dificuldades, ele vê que não é aquilo que ele esperava, né? Igual ele colocou aqui, ó, aí ele tende a abandonar, né? A parar o treinamento justamente por causa dessas dificuldades. Porque... Pode falar, Federico. Sí, es que toda persona tem uma zona de confort, né? Uma zona de confort que pode ficar em casa e fala, eu quero treinar, pero nunca va, né? Tem el periodo de ir al dojo, né? Y comenzar a lutar, zona de sacrificio, una zona difícil. Pero después ten la zona de decir alto rendimiento, que es la zona de peligro. Aí não todo mundo pode estar, né? Fica muito difícil alto rendimento. É um passo muito maior, né? De não treinar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, né? Tem que treinar todos os dias, tem que ter boa alimentação, tem que ter trabalho psicológico, né? Trabalho físico. Aí donde muda, né? Muda la mentalidade, né? Isso é verdade. Vamos lá. Bom, vou passar. A carga extenuante de treinamento diário, para se atingir um nível de rendimento ótimo, né? Muitas vezes está associada à ocorrência de lesões traumáticas. Né? O caso das lesões ósseas musculares afeta boa parte dos atletas. No momento da preparação,
E a gravidade da lesão são os fatores limitantes de todo o planejamento, em algumas situações, inclusive psicológicas, né? Exatamente. Isso está relacionado ao esporte de alto rendimento que traz benefício. É esse? Ou eu ainda topei a metodologia, né? Ah, exatamente. Não, Então, benefício assim, do esporte de alto rendimento, né? benefício, exatamente. Isso está relacionado a isso, né? Os esportes de Então, alto rendimento assim, eram caracterizados pela preparação física do indivíduo para determinada modalidade esportiva, né? Então, os benefícios Vamos lá, então. Para que o praticante inicie sua sequência de treinos e tenha êxito em seu processo, é necessário que ele entenda duas variáveis que serão primordiais no seu desenvolvimento. Vamos ver quais são. Foco e motivação. eu separei dois temas aí, mas o foco como a gente já comentou aqui, né? É o determinante, né? Você tem que ter um foco, né? Ter disciplina, né? Plena disciplina e perseverança nos seus objetivos. Se você não perseverar até o fim, fica complicado, né? E a motivação, né? Que poderá haver grandes dificuldades de acordo da caminhada, né? Mas com motivação, todas serão superadas, né? Se você tiver motivação. E essa motivação também tem que partir do próprio professor, né? Do próprio técnico, né? O técnico Exatamente. Porque tudo isso aí você tem que ter alguém te acompanhando, porque você não vai fazer isso sozinho. O foco, eu acho muito difícil. Eu digo 90% do foco é do atleta. 90% Sim, eu tô. Agora, a motivação, se ele quer, ele vai buscar, né? Corre atrás. Mas se ele tiver alguém do lado dele apoiando, incentivando, eu acho que esse foco dele, por isso que vem as dificuldades mais à frente. Ele termina desistindo, né? Poxa, não tem esse foco, né? Tem essa determinação. Né? Não é que você acha também? Sim. Tem que ter uma ajuda de alguém, né? Alguém que vai a empujar, né? Que va a llevar. Puede ficar a veces, pueden tener 90% de foco de la persona, pero tienen que tener un especialista que va a saber cómo llevar al atleta, ¿no? Falando suave, falando fuerte, tienen que cómo dar en el punto, ¿no? Para que fique en sucesso. Exatamente. Então, eu acho assim, que o esporte, só para a gente concluir, né? Parece que acabou, vamos concluir aqui, que os pontos do esporte de rendimento. Não sei se vocês concordam comigo. Bom, ponto de partida e ponto de chegada. Ou seja, eu tenho que ter objetivos, né? Que tipo de objetivo que eu quero dentro do meu alto rendimento, aonde eu quero chegar, para ter o quê? Para ter planejamento. Eu vou disputar o campeonato catarinense. Pô, planejamento é um. Eu vou disputar o brasileiro. Planejamento é outro. Eu vou disputar o mundial. Planejamento é outro. Eu vou disputar a Olimpíada. Planejamento é totalmente outro. Né? Então, eu acho que determinante você ter primeiro o objetivo, né? Dentro desse objetivo, né? O planejamento, a organização, tudo isso, né? E depois vem o foco, que é 90% desse foco tem que ser do atleta, eu acho, e a motivação, 90% dessa motivação tem que ser do técnico. Então, eu acho que esses seriam os pontos primordiais para um êxito no alto rendimento. Sim. Tem que ser muito importante planejamento, porque atleta de pensar em Olimpiada, né? Que você quer lutar em uma Olimpiada, você não pode fazer todos os campeonatos, né? Tem campeonato para testar, tem campeonato para melhorar, né? Então, tem que fazer aplanamento de microciclo, mesociclo y macrociclo, ¿no? Si son 4 años, falando de un lutador que va para mundial, ¿no? Ya si solo va a ir a Brasileirão, ¿no? Fica otro planeamiento muito mais corto, né? Mais preciso, né? Bom, pessoal, então, vamos passar agora para... Vamos passar à frente. Sim. As lesões? Vamos. Só para encerrar minha parte, eu... Tá. Como...
Eu tentei ver o máximo possível da gente, como eu já falei no início, o alto rendimento ele não tem segredo, né? Como eu disse, dois objetivos. Você tem que ter o foco e a motivação, né? Então procurei algumas coisas para a gente poder debater aqui sobre isso, né? E aquelas pessoas que procuram ter esse pensamento, a gente sabe que hoje a gente vive numa situação totalmente diferente, né? O Japão tentou voltar a treinar, tentou voltar ao ritmo, mas infelizmente teve algumas consequências em relação ao vírus, né? Pelo menos é a informação que eu tive esses dias, né? Mas eu acho que o foco hoje é outro, vamos dizer assim, né? E o alto rendimento ele pode ser colocado em outras questões, né? Você pode treinar em casa, pode, lógico, vai diminuir um pouco, né? Quem tem espaço para treinar é outra situação, né? Mas quem não tem espaço para fazer seu exercício diário, sua maneira de treinar como eu treinava antes, hoje eu acredito que não pare, né? A gente sabe que o foco hoje é totalmente diferente, mas é isso, é manter o foco, né? E a motivação, não desistir nunca, né? Obrigado. Alto rendimento, cara, é muito difícil. Você trabalhar com alto rendimento já é difícil. Você fazer parte desse alto rendimento é mais difícil ainda, né? Você ser atleta de alto rendimento não é fácil, né? E tem ainda pessoas que dizem que atleta tem a saúde de ferro, né? Tem. Não tem. Tem, não. E tem pessoas que falam que atleta tem saúde de ferro, não está escrito, né? Não está escrito. Bom, pessoal, eu vou apresentar então agora a parte das lesões. Vamos lá. Vou falar um pouco sobre lesões. Bom, essas lesões articulares, né? Todos nós sabemos que o número de lesões em atletas de diversas modalidades esportivas, né, tem aumentado muito nesses anos aí. Nesses últimos anos se aumentou muito esse tipo de lesões, número de lesões, né? Como a gente diz no alto rendimento lá na palestra, essa exigência física, né, a que os corpos desses atletas se encontram, né, expostos, faz com que essas lesões sejam periódicas, né? Elas sejam sempre se tornam comuns, né? Tipos de lesões. Algumas delas se tornam até lesões crônicas, né? Isso para quê? Para conseguir resultados, que é aquele foco que a gente falou lá da parte de alto rendimento, né? Tem um foco, todo foco justamente tem uma consequência, e essa consequência, nesse caso aqui, são as lesões. Bom, só um pouquinho aqui. Mas, o tipo de lesão, vou passar aqui, né? Um dos fatores, né, que eu falei aqui que contribui, que tem contribuído, um dos fatores que tem contribuído para isso aí, né, para o aumento de lesões pelo esporte, foi cada vez mais profissionalizado, sendo por isso praticado como uma elite bem competitiva. Então, quanto mais profissionalizam o esporte, quanto mais competitivo ele fica e mais incidência de lesões os atletas têm, né? Bom, essas situações, elas esportivas expõem, né, ao mesmo tempo, sobrecargas posturais, né, forças excessivas, repetição, o que nós fazemos muito no judô, né? No judô nós temos muito chikome, que é muita entrada, isso, aquilo, muita repetição. Quase todas as artes marciais, ela tem que ter repetição. Ela tem esse princípio da repetição, né? E isso, muitas vezes, sobrecarrega, né, a parte de tendões, a parte muscular, articulação, né, posturas, né, sobrecargas, e isso tende à incidência de lesões maiores. Bom, isso aí é muito legal a gente falar, porque a pessoa diz, o atleta está com uma lesão esportiva ou desportiva. Não existe lesões desportivas. Não existe. Existem lesões. Lesões. A causa dessa lesão foi o esporte. Né? O jogador teve uma torção de tornozelo. É uma lesão esportiva? Não é uma lesão esportiva.
Porque eu, que não sou jogador de futebol, que hoje não sou atleta mais, se eu estiver andando em casa, pisar em falso, eu vou torcer meu tornozelo. Da mesma forma que o jogador torceu em campo. Então, não é uma lesão esportiva. São apenas lesões. Só que a consequência dessa lesão foi o esporte. Então, é denominada lesão esportiva. Mas eu não considero assim, não gosto desse tipo de não gosto desse tipo de rotulação, entendeu? Tudo bem aí? Então vamos para a gente... Ninguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, né? Bom, tipo de lesões que a gente tem, né? As contusões, né? A contusão é uma lesão traumática, né? Ela é traumática, aguda e sem corte. Não tem, né? É um trauma direto no tecido mole, né? E por que fica, gente? Por que cria essa esquimose, né? Equimose. Essa equimose aí, a gente não pode confundir equimose com hematoma. Equimose é uma coisa, hematoma é outra coisa. O hematoma, ele é mais profundo em tecidos, em áreas maiores, em tecidos em rompimentos de vasos maiores, né? E a equimose, ela é em, tecido, em vasos menores, tá? Tá formando levando essa grande filtração que tem aí do sangue, né? Dos tecidos circundantes, levando a isso aí, tá? Então, a gente não pode... A gente tem que saber definir o que é. Meu aluno está com hematoma. Não, é um hematoma ou uma equimose? Porque até para isso a gente depois tem um procedimento de tratamento nisso aí, tá? Bom, as entorses, né? Não, Sidney, aí nós já sofremos demais, né? Meu Deus, Meu né? pai, nem... Entorse Apesar que, assim, minhas lesões maiores foram no joelho, né? Não foram nem na... Eu sofri tanto, mas no joelho foi onde eu mais sofri, né? E sobrecarga demais, né? A gente tem muita sobrecarga de quadril no judô, né? Muita sobrecarga de quadril, de joelho, tornozelo, né? Tornozelo é o menos. Tornozelo é a última sobrecarga, né? A primeira sobrecarga é o quadril, depois vem o joelho. Pois é, né? Mas em algumas técnicas a gente fica bem, tem uma incidência muito... Não, eu não estou dizendo que eu nunca sofri lesões nunca, mas o meu sofrimento foi nos joelhos. As entorses é uma lesão traumática, né? Na articulação, né? Alongamento, arrancamento, ruptura, né? De algum ligamento, né? Estira esse ligamento, ou seja, estica esse ligamento até onde ele não pode mais. Né? Uma pequena rotura das fibras ligamentares também, né? E com pouca ou nenhuma instabilidade articular. Então, a pessoa tem uma certa instabilidade articular numa entorse aí. Né? E provavelmente esse tratamento, se não for um tratamento adequado, um tratamento muito bem feito, como o próprio Federico diz aí, né? Pessoas especializadas nisso aí, ó, essa patologia aí, esse problema aí, pode virar crônico. E o atleta ter esse tipo de problema pro resto da sua vida esportiva aí. Né? Isso aí tem que ser bem tratado, tem que ser muito bem diagnosticado, tem que ter um procedimento muito bom de tratamento, tempo de tratamento, intensividade de tratamento, para que volte a ter a mobilidade do membro. 100% a gente não diz, né? Vamos chegar aí a 90% já está bom. Né? Bom, isso aqui nós sofremos muito, né? Eu sofri demais. Luxações, né? Luxações, a gente também, na hora de diagnosticar a luxação, muita gente confunde a luxação com fratura, né? Fraturou o dedo. O dedo não fraturou, o dedo com a luxação. O que é a luxação? É o deslocamento, né? Deslocamento parcial ou completo do osso de uma articulação. Então, nós temos a articulação, esses membros ósseos aí que se encontram, sai da articulação, ele praticamente sai, né? Vamos falar a grosso modo. O osso sai da articulação, ele não quebra, ele sai, ele desencaixa, vamos falar assim. Ele desencaixa, né? Da articulação. E dependendo da força muito grande. O meu dedo mindinho, por exemplo, esse aqui, ó. Esse meu dedo aqui, ele tem uma instabilidade
ligamentar muito grande e ele sempre já virou uma coisa crônica, que não adianta mais. Que só com cirurgia, mas eu com 56 anos de idade eu não vou operar mais, não tem nem o porquê. Não vou competir nem nada. Né? Podemos confundir a luxação com a fratura. Aqui da luxação, é só voltar para o lugar. Bom, esse negócio de você voltar, de reduzir isso aí, só especialista para fazer isso. Alguns fisioterapeutas, eles têm competência e capacidade para fazer isso aí. Tá? Para fazer essa manobra de voltar. Sim. Mas quem não sabe fazer esse tipo de manobra pode complicar e levar aí até uma possível fratura de articulação, tá? Na hora do encaixe. Ombro, principalmente. Que eu vejo de gente que fala, eu coloco o ombro no lugar. Não é fácil assim. Se tiver uma fratura de ombro aí, da caixa articular, já era. A crômica aí, a caixa crômica já era. Né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de... Já luxou muito, Federico? Eu não tuve luxaciones, sensei. O maior daño mío fue ruptura, né? En joelho. En joelho eu fiquei com ruptura de ligamento. E do anterior, cruzado anterior e posterior. Sí, fui a hacer un oboshi y entré y mi pie ficou firme en el tatami. ¡Pac! Y quebró, né? Sí. Quebrou o pé. Você teve uma fratura de... No, ligamento, ruptura de ligamento. Después sí, lutando, después lutando fui a hacer un golpe, né? Como por falar, como nosotros llamamos Mike Enzuki, como decir un jab de box. Y cuando fui a pisar más fuerte, quebró ruptura de segundo ligamento. Entonces mi joelho ahora tiene artrosis, no tiene estabilidad tampoco. Isso aí, tratamento disso aí, depois a gente conversa em off. Sim. Fratura, né? Fratura, pô, o que é? A ruptura parcial ou não na articulação. A fratura, ela é definida como ruptura parcial ou total do osso. Tá? Que pode ser classificada como aberta e fratura fechada. Né? De acordo com o lesionamento. Se lesiona a pele ou o osso sai para fora, é chamado de fratura aberta. Nesse caso aí da foto, é uma fratura fechada. Tá? Às vezes eu falo em arco verde aí, né? É uma fratura fechada, tá? Não teve, a gente diz fratura exposta, né? Mas houve uma fratura fechada. Nesse caso aí, do tornozelo do cara aí, provavelmente deve ter tido rompimento de ligamento. Com certeza. Malelo ali, tem malelular ali, ligamento malelular foi embora ali. Então, ali, além do tratamento da fratura, né, que é uma coisa muito mais rápida, vem a parte mais difícil, que é justamente a lesão ligamentar ali. Essa lesão ligamentar aí, essa aí provavelmente ele vai ficar aí um bom tempo para recuperar. Nossa. Né? Bom, o que todo atleta tem, né? Tendinite. Todo atleta tem. Qual atleta não tem uma tendinite, né? O que é tendinite? O próprio nome está dizendo, né? Nada mais, nada menos com a inflamação do tendão. Né? Eu tenho nos dedos. O corpo está praticamente, ele é quase todo ligado, né? As articulações ligadas, nossas são tudo ligadas para o tendão, né? E que é uma estrutura fibrosa, né? Então ela tende a inflamar também, tá? Essa estrutura fibrosa, ela é responsável pela ligação do músculo e do osso. Então aí vem presente a inflamação de se caracteriza por dor e inchar. Né? Dependendo da área, da região, incha muito, dependendo da região, incha pouco. Né? O mais comum disso aí é ombro, cotovelo, punho, joelho e tornozelo. Tendinite de joelho, né? Principalmente o tendão patelar. Né? O judoca tem muito disso. Tendência de ter lesão, ter tendinite de tendão patelar. Inflama, e que é uma maravilha, e é um
E é uma dificuldade para trabalhar a recuperação disso aí. Bom, aí vem as distensões, né? Distensões aí, a gente tem vários. Nós temos vários tipos de distensões, né? A gente tem distensões tipo 1, 2, 3 e 4. Né? E isso aí, geralmente, jogador de futebol tem muito desse tipo de... Porque trabalha muito a arrancada, né? E a frenagem. E a musculatura entra em sobrecarga basicamente o tempo todo, né? 90 minutos ali, o cara tá correndo para lá, para cá, fazendo a arrancada, a explosão muscular e a frenagem muscular. Porra, tem que haja musculação, a musculatura para isso, né? Esse tipo de, né? Então a gente tem estiramento, a gente tem a contratura muscular, a gente tem o estiramento com vários tipos, né? A gente tem as contraturas também musculares. Bom, vamos falar um pouco sobre ruptura de ligamentos, que é o caso do Federico aí, né? Houve ruptura de ligamento Federico. Então, sim, no caso, eu estou com uma... no meu slide aí, um ligamento cruzado anterior, um LCA, né? Rompido. Ele rompeu totalmente ali, não foi parcial, né? Geralmente, esse LCA aí, tanto o anterior como o posterior, hoje se faz a ponte, né? Tira um feixe do ligamento patelar, do tendão patelar, e faz uma ponte aí, fazendo a recuperação desse tendão aí. A recuperação aí, dependendo do atleta, dependendo da assimilação quanto ao tratamento, o atleta leva aí de 4 a 6 meses aí para se recuperar. Dependendo muito. Depende do atleta. O atleta ele recupera com 2 meses. Já está pisando no chão, já está... Jogador de futebol com 90 dias, o cara já está treinando com bola. Então, Mas é uma situação... Ligamento é uma situação triste, cara. Ligamento é a pior coisa que tem. Tratar ligamento. Se não tratar o ligamento, esse sim fica crônico, vai ter problema. O ombro, então, né? Ombro, pelo amor de Deus. Você pode ver aí, né? O caso do Guga, né? O Guga teve problema no quadril, né? No quadril. Ligamento de quadril, compressão do nervo femoral, um monte de coisa. Eu tenho uma compressão do nervo femoral, tá? O meu quadril, o nervo femoral é responsável pela sensibilidade anterolateral da coxa, né? Eu tenho uma sensibilidade pouca na minha coxa, justamente por causa dessa compressão, por causa de muito uso de sobrecarga em cima da pelve. E resultou nisso aí. Bom, são partes inerentes do envolvimento com atividade física e esportiva, mas a existência de detalhamentos sobre a situação sobre as quais ocorrem as variáveis de influência ainda tem muito questionamento nisso ainda. Tá? Ainda tem muito estudo pela frente, tá? Para a gente saber realmente qual o envolvimento total da atividade física e esportiva nessas contusões em si. As lesões são fatores comuns do dia a dia, foi como eu disse, queda, torção do tornozelo, né? Mas o atleta está muito mais propício a ter essas lesões do que um ser comum, né? Porque, gente, muito mais propício, né? Mas as lesões são fatores comuns do dia a dia de qualquer pessoa. Bom, o judô, né? Que é um esporte nosso, né? É uma modalidade individual, requer momentos rápidos, explosivos e muitas vezes mudanças bruscas de direção, torna-se o desporto com grande risco de lesão. Né? São riscos elevados. Isso aí é datado da Federação Portuguesa de Judô, em 2006, que fez uma pesquisa sobre isso aí. Bom, agora eu vou passar uns análises rapidinho para você, para a gente terminar essa parte. Aqui eu estou fazendo análise de alguns autores do livro, Bassottini, Souza, Oliveira, Pereira, Carvalho, né? Eles fizeram essa análise de dados aí. Vocês podem ver que vamos analisar aqui o Souza. O Souza analisou 93 atletas, 69,9% desses atletas foram lesionados, né? E tipo de lesões, membros superiores 40%, né? Tipo de lesão dos membros superiores, ombros e dedos da mão. Isso no judô, tá, Sidney? Isso é no judô. E os membros inferiores no judô, joelho. Então, tipo de judô, tipo de lesão aí, entorses,
contusões, luxações e fraturas, né? Bom, passando para analisar os dados aqui de cada um, né? Como a gente falou do Souza, 93 atletas, tá aí, ó. Desses 93 atletas do Souza, 26% deles foram do joelho, 21 ombro, 17 dedos da mão, 17%, e 10% de tornozelo, né? Que tipo de lesões? No joelho foram ligamento. Olha só, Federico, tu estava falando de ligamento. 6,3% dos 26,3% das contusões de joelho foram ligamentos. Nos ombros, deslocamento, ou seja, luxação, 5,4%. Os dedos da mão, luxação também. E tornozelo, as torções. Interessante isso aí. Uhum. Bom, vou passar mais para frente aqui, porque ele vai falando de cada um, então a gente só vai escolher um aqui. Bom, quando a gente fala de... Deixa eu voltar aqui essa outra análise aqui, que foi publicada entre 2011 e 2015, tá? Essa aqui, ó. Vou falar aqui. Tá dando problema aqui na minha... 2011 a 2015. Deixa eu passar aqui, gente, porque não sei o que tá meio lento aqui o meu sistema. Isso aqui é interessante. Isso aqui fui eu que fiz, tá? Essa análise fui eu que fiz em 2016 aí. Tá? E eu tinha pedido essa análise e achei esse dia. Então, com 60 atletas, taxa de lesão, os 60 atletas lesionados. Interessante, né? Em 2016, eu peguei 60 atletas, e desses 60 atletas, todos eles lesionados. Tá aí, ombro, tornozelo, joelho, cotovelo e dedo da mão. Entorse, contusões, luxações, distensões e fraturas. Vamos para o Gil, para a gente terminar, para a gente começar a fazer o debate rapidinho aqui. Vamos para o jiu-jitsu. A prevalência de lesões do jiu-jitsu, né? Dos membros superiores, membros inferiores, tronco e cabeça. Bom, quantitativo, de 255 atletas, tá? 199 atletas, ou seja, 75,9% tiveram lesões entre os primeiros 12 meses. 51 atletas, que responde 19,25%, tiveram lesões ocorridas entre 1 ano e 2 anos. E 15 atletas, correspondendo 5,66%, nunca foram acometidos de lesão. Então, a gente pode terminar o seguinte aqui. Quanto mais domínio técnico e treino, menos lesão. Concordam comigo? Sim. Quanto mais domínio técnico, menos você lesiona. Foi o que está falando. E quando se tem a transição do praticante para o atleta de alto rendimento e começa a ter muito problema de lesionamento, né, por causa de sobrecarga e tal, mesmo atleta que continua treinando alto rendimento e lesionando, ele vai diminuindo essa incidência de lesão por ter domínio técnico da arte. Então, isso é interessante a gente saber isso aí. Bom, os segmentos anatômicos, né, acometidos por lesão. 199, 75%, né? Daqueles 199, 88 atletas tiveram lesões de membros inferiores, 82 lesões de membros superiores, 23 de tronco e 4 de cabeça. Daqui 199 ficou maior lá. Essas são as regiões que mais se lesionam no jiu-jitsu. Tá? Cabeça, braço, quadril, antebraço, perna, coxa, dedos do pé, punho, coluna vertebral, tornozelo, tórax, dedos da mão, cotovelo, ombro e com 28,40% joelho. O joelho. Tá? Isso aí então, coluna vertebral entrou nessa também. Depois, Federico, se quiser, depois eu mando esses dados para você, tá? Lembra aí, o Sidney também, eu mando aí para você os dados. Sim. Tá? Nossa, sei. Bom, aqui estão as situações que originam mais as lesões do joelho, Sidney. Né?
Principalmente no jiu-jitsu. Isso aqui é no Gil, tá? Então, seria recebendo um golpe, 43,66% dos entrevistados se lesionaram recebendo um golpe, tá? Que foi a queda, o leg lock, a raspagem ou outros. 26,76% se lesionaram aplicando um golpe. Caso aí do Federico, né? Aplicando um golpe. Queda, raspagem e outros. E outros tipos de lesões que a gente não teve classificação de forma. Mas é interessante isso aí. Aqui seria lesionamento de ombro. 64% se lesionam recebendo um golpe, 17% aplicando um golpe. Lesão de cotovelo. Olha só, 88% se lesiona recebendo golpe, cotovelo no jiu-jitsu. E aplicando o golpe, quase ninguém se lesiona. Tá? Situação de origem das lesões aí, ó, recebendo um golpe, aplicando um golpe e outros fatores. Então, 42% recebendo um golpe, 41% aplicando o golpe e outros fatores aí, 41%. Afastamento de atleta, 72% se afastam, foi o que eu disse, e 28% não se afastam. A escala sevérica de registro internacional de lesões é essa aí, ó. Essa escala, ela é internacional, tá? Leve, moderada, severa e severa. A partir de mais de 4 semanas de afastamento é considerada uma escala severa de afastamento de lesões. Tá? Situação de ocorrência, treino, se machuca mais em treino do que em competição. Mas é lógico, eu treino 7 dias por semana e luto uma vez por mês. Isso é óbvio. Tá? Mesmo assim, o jiu-jitsu ainda carece de muita pesquisa, né, acerca de lesões esportivas relacionadas à sua prática. Tá? Existe pouco estudo referente a esse traumatismo nas bases de dados internacionais, tá? Como PubMed, Deadline, Cielo e LACS. Né? Mas ainda existe muito, a gente tem que muito estudar ainda. É isso aí. Espero que vocês tenham. A gente pode falar um pouco agora de lesão, vamos falar um pouquinho de lesão, né? Nós temos aí mais 10 minutinhos para a gente rebater sobre esse tipo de lesão. E aí, Federico? Tem que ser. Gostei. Muito top, né? A informação eu fico que está certinho, né? Lesão de judô, de jiu-jitsu. A gente eu mencionei judô, né, e tal, jiu-jitsu, mas essas incidências também são para qualquer outra arte marcial de contato. Sim. Não tem como, né? Ninguém aqui, se brincar, até Tai Chi Chuan também é perigoso se dar um entorse no pé também, né? Na hora de pisar ali errado. Sim. Mas as incidências são para qualquer esporte de contato, seja ele judô, jiu-jitsu. A gente faz a referência porque é o esporte padrão nosso, basicamente. Sim, arte marcial madre, judo, né? Entonces, como base, né? De como pesquisar y ver dónde tem maior quantidade de lesiones. Sim, claro, é a base, né? E aí, Sidney, o que você fala sobre os tipos de lesões aí? Rapaz, eu sei das minhas lesões. Eu tenho 2 lesões que me acompanham há muitos anos, que é no joelho, né? Uma eu tive no joelho direito, que foi... Agora, uma coisa interessante, né? Você comentou uma questão de lesão aí que, se eu não me engano, deixa eu ver se eu volto... a lesão, quando ela ocorre, ela fica é como se ficasse uma sementezinha ali, né? Se depende da lesão, aí depois isso depende da lesão. Aí depois, quando vem uma lesão maior em cima daquilo, ela aumenta, aí vai. Né? Eu tive uma lesão quando acho que eu tinha uns 12, 13 anos no judô.
que era no meu joelho direito. Eu tinha uma técnica preferida minha, era o Tautoshi, né? Seu Yotoshi, a variação do seu Yotoshi, Tautoshi, Oeriço e Yotoshi. Mas a entrada era só a variação de braço, mas a entrada era a mesma. Quando eu tinha 14 anos, eu tive essa lesão quando eu fui para Gama Filho, no Rio. Eu estava no treinamento para uma seletiva de uma competição e tive uma lesão nesse mesmo joelho, só que foi um pouquinho maior. Ele ficou muito inchado. Eu fiquei muito tempo parado. Não teve ruptura de ligamento nem nada, mas teve uma luxação nele. E anos depois, eu ia participar de um Pan-Americano e aí teve jeito. O mesmo joelho, tive uma ruptura dos ligamentos, né? Então foi complicado. Então, isso foi de um, né? O outro veio consequência depois. Né? Mas a lesão, se você não Machucou, cuidar. Oi? machucou muito, Federico? Você machucou muito, Federico? Eu entrei e quebrei. E meu joelho e a pé ficou assim, né? Por causa Sim, da instabilidade. Você perde. sim. Ruptura Agora, de ligamento serve para estabilizar a articulação. Se você rompe sim, o ligamento, ele fica instável. sim, o joelho ficou assim, né? Muito inchado, né? E isso foi já do ano 2002, 2011, né? E agora fico com muito dolor, né? No quadril, na costa, em outro joelho. Não é podido, né? Salir, melhorar, né? Essa lesão. Mas isso é legal. A live é legal pelo seguinte, a gente fazer aqui mais um debate, né? Ver trocas de experiência, um fala, né? Às vezes tem coisas aí que a gente tá no mundo do esporte, mas a gente não se atualiza tanto, né? Porque não está todo dia como era antigamente, todo dia treinando, todo dia estudando. Hoje a gente trabalha, tem outras funções e tal. Então a live que é geralmente para a gente ter essa troca de informação, né? Pra ajudar um pouco mais aí a nossa didática de aula, o nosso conhecimento. É verdade. Falar, pessoal? Se o Frederico for falar, tudo bem. Não, praticando meu português. Eu falava antes, né? Eu morei em Brasil em 2015. Eu passava aula, né? De jiu-jitsu, de Nippon Kempo. Jiu-jitsu é criança. Muito tempo sem falar português. É gosto, né? Gosto de praticar e lembrar, né? Para que fique aqui a minha cabeça. E mais quando fica em parceria, né? Com amigos de mesmo mundo, né? Judô, arte marcial. Fica para mim, fica muito legal. Bom, pessoal, obrigado, Sidney. Você, meu irmão, né? Tá aí, a gente tá junto sempre. Pois é. Né? Obrigado aí Estamos aí. pela. Obrigado você, meu amigo. Federico, foi um prazer, assim, Os, enorme te conhecer. A gente vê como o Frederico quer ter um sonho de trazer o Nippon Ken para o Brasil, né? Eu não sei se aqui existe. não Eu tem. não tenho esse conhecimento. Não, Eu, o único alumno que tem está em Curitiba, que é faixa preta, aluno meu, não está dando Nippon Kempo, ele faz jiu-jitsu, e tem um lutador de MMA profissional em Roraima, que é aluno meu, né? Não tem mais. tá. Pronto. Então, assim, eu tô treinando com ele todos os sábados online, né? Então, assim, eu não sei como é que é, mas a gente podia trazer essa nova modalidade, mostrar os amigos, né, para poder já e abrir um sentimento dessa modalidade aqui, né? Então, como a gente já tinha conversado, eu e Altair, essa live, na realidade, a gente queria debater sobre lesões e tudo mais, e convidou você para poder já o pessoal estar familiarizado com você, né, na modalidade. Sim. Que é para quem treina, eu acho que para quem treina MMA é uma boa
Uma boa No, pedida, né? tem algo bonito, né? Nippon Kempo fue creado en 1932, ¿no? Es como, ven de maestros de judo, ¿no? De Osaka, a faz judo, Aham, pero decían que faltaba trocação. Que hicieron? aham. Colocaron capacete y coraza de kendo. Y comenzaron a hacer combate, ¿no? Ten trabajo de shon, ten trabajo de queda, ten trabajo de boxing. Entonces, y lo que se utiliza a polícia, ¿no? En Japón. Entonces, fica muito legal porque é tradicional, né? Pero tem trocação muito, muito forte. Entonces, eu acredito que ficará muito legal em Brasil, né? Porque é como para fazer buenas bases, né? Para MMA, para qualquer outra coisa, porque tem uma boa base, né? De lançar soco, de fazer queda, de fazer chão. Uhum. Ficaria muito Hum, legal. legal. Bom, gente, vamos despedindo aqui. Obrigado mesmo, foi um prazer enorme. A gente vai se encontrar em outras lives, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Muita coisa mesmo, né? Federico, eu não digo que eu vou te visitar, porque está muito longe. Eu vou para lá. E eu Mas acho que nem vou para lá tem, né? Tá tudo fechado. nem vou para lá, não estou aceitando brasileiro lá de jeito nenhum. Mas foi um prazer enorme, tá? Ô, Sensei. Mais um amigo, né? Aí Uhum. na mesa. Sim. E seja bem-vindo ao nosso reduto aqui, ao nosso grupo. Tá? Ô, Muito obrigado mesmo. Sei que aí já ia quase 2 horas da manhã já, sim. né? Você está acordado até agora aí, mas obrigado mesmo, cara. Tá? Obrigado, Sensei. Obrigado Prazer. Sidney, também. Obrigado. Prazer. Para mim, eu fico Ok. muito feliz, né? Sim. Sidney, meu irmão, fica com Deus. Os, Um beijo aí na família aí. Pode deixar, meu Tá? velho. Obrigado pelo Tá. convite. Beijo, obrigado. Pessoal, obrigado aí por ter assistido a live aí. Um abraço. Um Tchau. abração, meu filho. Tchau. Os. os, Os. os.